tem uma série de desafios na hora que a gente vai pensar numa mudança de carreira. E tem momentos que é totalmente inevitável, porque não foi uma coisa escolhida, realmente um caminho de repente se fechou. Como eu falei, o World Economic Forum, ele fala que a partir de agora as pessoas podem mudar de carreira até 2 vezes ao longo da vida. Então isso vai ser um tema cada vez mais recorrente. Acho que o que você precisa saber é quais são os critérios que você precisa levar em conta, que coisas você precisa pensar para se preparar e fazer uma mudança de carreira, uma transição de carreira da melhor maneira possível. Vamos então falar de cada um dos critérios que você precisa levar em conta, pode pegar papel e caneta para anotar, para você pensar nisso, inclusive. O primeiro deles é o autoconhecimento. Entender, por exemplo, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, que habilidades você tem, que habilidades técnicas você desenvolveu na carreira ou carreiras anteriores, que habilidades humanas, as soft skills, você desenvolveu. Entender também o que é que te dá alegria, prazer, te enche de vitalidade, o que te motiva de verdade, que tipo de atividades, que tipo de práticas do dia a dia são muito motivadoras para você, que assuntos, que temas te engajam, te motivam e te dão prazer. O que você já gosta naturalmente de estudar, de ler, de conhecer. Tudo isso pode te dar indicativos para fazer uma boa escolha quando você busca uma nova carreira. Então, a primeira coisa, se conhecer, entender melhor você. Entender o que você sente, o que gosta, o que você quer, quais são os seus valores de vida, que tipo de pessoa é você, que tipo de vida você quer levar, onde você quer chegar com a sua vida no futuro. Entender, por exemplo, quais são as suas necessidades em relação a segurança, estabilidade, o quanto você gosta de ter liberdade, para que a sua escolha profissional possa ser decidida com base nesses critérios de autoconhecimento. Uma pessoa, por exemplo, que ela gosta muito de ter liberdade e ela não tem grandes problemas com a instabilidade ligada à liberdade, ela pode pensar em empreender. Já alguém que gosta muito da segurança, gosta muito de manter uma estabilidade, ela provavelmente vai procurar um trabalho com carteira assinada, CLT, certo? Então você precisa se conhecer para entender que carreira é essa que vai combinar completamente com você. Uma outra coisa importante é que, se conhecendo, você vai perceber quais são as habilidades que você desenvolveu até agora que são transferíveis para uma nova área. Então, esse é o segundo critério importante. Então, imagine que você, por exemplo, desenvolveu algumas habilidades técnicas que sejam úteis exclusivamente para a área que você trabalhou anteriormente. Pode acontecer de você não ter muito como utilizar as habilidades técnicas, mas no mínimo as habilidades humanas você tem como utilizar. Habilidades ligadas à comunicação, relacionamento interpessoal, capacidade de organização e métodos, capacidade de cumprimento de prazos, pensamento crítico, várias habilidades de gestão de si mesmo, gestão de horário, de tempo. Tudo isso pode ser migrado para uma nova área de trabalho. Então você tem que descobrir de que maneira você pode aproveitar da melhor maneira possível as habilidades desenvolvidas anteriormente. Inclusive, às vezes numa nova carreira, você pode usar habilidades técnicas já desenvolvidas em carreira anterior. Ou seja, ninguém precisa necessariamente partir do zero. Você pode aproveitar e utilizar aquilo que você já tem em seu favor. Vamos para o próximo critério, que é você, tendo esse autoconhecimento e já tendo pensado em quais habilidades são transferíveis e que você pode utilizar num novo contexto, a hora é de fazer pesquisa. Pesquisar as profissões, o mercado, as opções mais atrativas que existem, entender quais são os ganhos possíveis, de cada uma dessas profissões, como é que está o nível de demanda delas, quanto estão sendo procuradas, tem vagas, ou se for uma área de empreendedorismo, que área de empreendedorismo está sendo mais promissora. Ou seja, você tem que fazer uma pesquisa para entender o mercado à sua volta, o ambiente, perceber oportunidades, perceber limites, detectar quais são os caminhos mais prósperos e mais fáceis para se prosseguir. Não que você tenha que escolher um caminho mais fácil e mais próspero necessariamente. Você pode escolher caminhos mais desafiantes. Tudo depende
do quanto você aceita lidar com o risco. Eu vou dar um exemplo que pode ser bem interessante. Eu tive um trabalho há anos atrás com uma pessoa que era advogado e ele estava infeliz no trabalho. Se você perguntasse para ele por que você seguiu essa área de direito, ele ia te dizer o que ele falava para todo mundo. Meu avô foi advogado, meu pai também foi advogado, e aí um caminho natural, a família esperava o escritório que tinha sido montado pela família. Só que ele dizia, na época, que ele era muito infeliz com o trabalho dele. E, inclusive, ele se dava uma série de presentes, né, e comprava coisas com dinheiro, porque ele ganhava um bom dinheiro, ele era bem sucedido, para tentar suprir essa falta. Então ele falava que ele chegava à noite em casa, depois de um dia de trabalho, se sentindo miserável e infeliz, mas que ele de repente comprava um novo equipamento eletrônico e via um filme em altíssima resolução e fazia coisas desse tipo para tentar se anestesiar dessa vida ruim que ele tinha. Ou pagava uma viagem incrível para algum lugar, só que era uma vez ao ano, e depois ele tinha que voltar para aquele ritmo de trabalho que ele detestava. No caso dele, ele estava extremamente desencaixado, ele realmente detestava o que ele fazia, mas ao mesmo tempo tinha toda uma pressão do meio dele, do meio familiar, para ele se manter onde ele tinha começado. E o que aconteceu? Ele me buscou no sentido de ajudá-lo numa transição de carreira, e o que ele realmente desejava fazer era algo de grande risco e que provavelmente ia limitar os ganhos dele, ele ia receber muito menos pelo trabalho dele. Então, o que ele pretendia fazer? Ele queria empreender e ele queria trabalhar numa área artística. O sonho dele desde muito cedo era trabalhar com artesanato. Ele amava cerâmica, artesanatos, e ele sabia que ele teria que baixar um pouco o padrão de vida dele financeiro para poder adotar uma carreira desse tipo. Só que nesse momento, por que é que ele estava buscando transição de carreira? Porque ele já estava começando a ter sintomas físicos, problemas psicológicos graves que traziam sintomas físicos de todo esse estresse da estafa com o trabalho. A esposa dele deu apoio a ele tinha boas reservas, inclusive. Então eu apoiei ele a avaliar riscos possíveis, oportunidades, como ele poderia fazer aquilo que ele queria fazer, analisar todo esse mercado, pesquisar esse mercado como ele era, entender as brechas, as oportunidades, o que faltava, o que seria uma brecha que os concorrentes não tinham coberto. E na época ele realmente fez a transição e começou uma pequena fábrica em que ele iria produzir peças cerâmicas e fornecer, né, para lojas e vendas em geral, né? E isso foi bem interessante porque ele entrou no mercado, demorou um pouquinho para ele se consolidar, mas todas aquelas habilidades anteriores, né, sendo ele um advogado, né, que entendia muito bem de contratos, que já tinha também lidado muito bem com procedimentos, regras, que sabia cuidar de um negócio de forma muito organizada, né, que tinha habilidades para lidar com funcionários, ele tinha um monte de habilidades, ele levou todas elas para esse novo negócio. E em poucos anos ele ficou extremamente próspero, numa área que havia um risco dele ter um trabalho ali que ficaria incipiente, com pouco resultado financeiro. Ele ficou extremamente próspero, ele conseguiu penetrar no mercado muito bem, ele criou muitas estratégias. Então veja bem, primeiro a gente tem uma questão que é um autoconhecimento. A pessoa tem que se entender. Ele se autoconheceu, ele já tinha esse sonho, ele percebeu o que combinava com ele e o que não combinava. Ele chegou a falar para mim: Maurício, eu me olho no espelho e eu não gosto do que eu vejo, simplesmente porque até as roupas que eu uso para trabalhar, elas não têm nada a ver comigo. Eu estou ali o dia inteiro de terno e isso para mim não faz sentido nenhum. Eu me sinto como se eu tivesse preso numa mortalha, né? Então veja como para ele foi importante essa mudança por causa desse autoconhecimento e como ele conseguiu usar habilidades anteriores que ele percebeu que eram transferíveis. Só que ele fez uma baita pesquisa de mercado e um planejamento estratégico perfeito para iniciar um novo negócio que tinha muito risco. Não era dos negócios mais promissores do mercado e mesmo assim ele foi bem sucedido. Então existe um nível de risco maior que você pode querer assumir ou não.
tá? Tudo vai depender. Então você precisa começar fazendo essa pesquisa. Pesquisar mercado, quais são as opções mais prósperas, entender quais são as possibilidades e o que combina mais com você. Não adianta trocar 6 por meia dúzia. Eu estou insatisfeito numa área, vou para uma outra que não é satisfatória para mim também. Não adianta. Então você tem que buscar a satisfação e, ao mesmo tempo, algo que te permita ter oportunidade. E em alguns casos, algumas áreas podem ter um nível de oportunidade menor, né? Ser mais desafiantes, ter mais risco, mas dependendo do seu nível de engajamento, alegria e felicidade em fazer aquilo e dedicação, você pode abrir caminhos, abrir portas onde antes pareciam haver só muros. Tá? Então este é o terceiro critério, que é a pesquisa das opções de mercado que são mais atrativas para você. Vamos falar do próximo critério. Você tem que pensar se nessa mudança de carreira você precisará fazer formação complementar. Será que você vai precisar fazer um novo curso, uma nova formação? No caso desse meu cliente, com certeza absoluta. Então ele começou por aí. Então ele não fechou o escritório de advocacia muito rapidamente? Não, ele não fechou. Ele começou fazendo vários cursos nesta área, o que já deu uma alegria para ele, o que quando ele chegava à noite, por exemplo, ia fazer uma aula e punha a mão na massa ali, né? Na verdade na argila, né? Para fazer o trabalho com cerâmica, já aliviava ele. Só de saber que ele estava preparando o futuro, preparando a transição, isso já fazia um bem grande para ele. Então ele fez vários cursos, foi se preparando para que ele tivesse a expertise técnica que ele não tinha ainda e que precisaria para poder abrir a empresa nova dele. Tá? Então você tem que perceber que tipo de formações complementares você precisa fazer? Que estudos serão necessários ao longo da vida? É importante que você escolha uma carreira, se você vai mudar de profissão, que seja muito estimulante para você, que você goste de estudar. Que uma das características atuais é que as pessoas não fazem uma formação e depois trabalham ao longo da vida com conhecimento adquirido no passado. Nós estamos tendo que nos atualizar frequentemente, as coisas estão mudando com uma velocidade muito grande no tempo moderno. Então, nessa época que estamos vivendo, todo mundo precisa de atualização e todo mundo vai fazer um trabalho de melhoria contínua e vai continuar estudando e se atualizando, certo? Então, além de formação complementar, você vai precisar estudar e se manter atualizado de tempos em tempos. Será que isto é algo atrativo para você? Você gosta dessa ideia? É motivador? Você gostaria de estudar essa nova área? Porque para que você possa brilhar numa nova área, você precisa se dedicar, conhecê-la profundamente e estudá-la o melhor possível. Então analise, você precisa de formação complementar? O tipo de estudos que você fará é motivador dentro dessa área? O quanto você precisa de expertise técnica? Se está distante demais da expertise técnica que você tem hoje, tem que entender que você começa como alguém que é júnior nessa nova área. Lembrando que você, por exemplo, na sua área atual poderia ser já sênior, mas se for para uma área muito diferenciada, que exige uma formação, no mínimo uma especialização, de algo muito diferente do que você faz, então o seu nível de experiência, técnico pelo menos, ele decai e você se torna um profissional iniciante, que não tem toda a habilidade técnica que você tinha na sua antiga área, certo? Outro critério super importante é você pesquisar oportunidades e demanda. Quando você está pesquisando o mercado, entendendo como é que está funcionando o que está à sua volta, pesquise quanto de oportunidades existem, quanto de demanda existe, quanto de vagas existem. Quanto que está girando negócios, em que lugares, do teu país ou de fora do país esses negócios estão girando, porque tem pessoas que inclusive com mudança profissional também mudam de país às vezes para poder ter chances maiores nessa nova carreira. Então você precisa entender em que regiões existe mais dinheiro circulando, onde há mais necessidade desse trabalho, mais contratações, que riscos existem. Então tem uma hora que você tem que fazer um mapeamento mesmo dessas necessidades que existem, riscos, demanda, perceber oportunidades do mercado e mapear tudo que tem em relação a isso. Até para perceber se você vai abrir um negócio, qual é o lugar mais adequado.
Qual é o ponto comercial que vai fazer sentido? Se você vai trabalhar numa determinada área, e aí, é algo que você pode trabalhar da sua cidade? É algo que você pode trabalhar online? É algo que você vai precisar morar numa outra região? Vou dar um exemplo. Uma pessoa, de repente, tem uma paixão enorme por biologia, quer fazer uma nova formação, faz oceanografia. E ela mora numa capital central assim, do Brasil, como Cuiabá ou como Belo Horizonte. Provavelmente ela vai precisar migrar e mudar para uma outra área onde haja oportunidade de fazer a pesquisa na área de oceanografia, porque ela tem que estar perto do mar, sabe? Então você tem que analisar essas questões para poder fazer uma mudança. Vamos falar de mais um critério, que é a viabilidade financeira e adequação. É bem importante saber que quando você faz uma transição de carreira, existe um impacto financeiro. Porque você tem uma certa estabilidade na carreira atual. Quando você muda para uma nova carreira, tem um período de investimento. Às vezes é um período em que você começa com um cargo que é aquém do que você tem atualmente, numa carreira nova, que por isso você está num cargo, por exemplo, júnior, né, e que vai evoluir, e você pode evoluir rapidamente. Porque assim, quando faz uma transição de carreira e faz toda esse uso e essa transferência de habilidades que você já tem, sabe, o fato de você ter uma maturidade pessoal e profissional anterior, tudo isso pode fazer você evoluir muito rapidamente e ter um desempenho enorme nessa nova carreira. Mas você começa com um downgrade na sua carreira. Você começa recebendo menos, ou se você está empreendendo, você tem um período que é de investimento para depois ter o retorno sobre investimento. Então você tem que fazer uma análise da viabilidade financeira. Realmente pôr no papel, né? Perceber, por exemplo, quais são as adequações que você vai precisar fazer, mudanças no seu estilo de vida, economias, quanto você precisa ter de reservas e por quanto tempo para poder fazer esse investimento numa nova área profissional, e o quanto uma mudança para uma determinada área, né, você tem algumas possibilidades de escolha, uma determinada área vai te dar o sustento necessário, né, vai te dar o que você necessita para manter seu nível de vida. Se você tem esposa ou marido, se você tem filhos, se você tem uma determinada estrutura, é possível fazer um downgrade dessa estrutura e diminuir o número de gastos. Você tem o apoio, o suporte do parceiro ou da parceira, né, que é casado com você, né, se você for casado. Que necessidades existem dos filhos, quais são os valores necessários para custear estudo dos filhos e todo o restante. Você tem que fazer contas nesse sentido para perceber a viabilidade financeira da mudança, quais são as necessidades de adequação, que tipo de escolhas você tem condições de fazer, quais não, para poder fazer uma mudança de carreira consciente. Tá? Quanto menos compromissos financeiros você tem assumido, mais facilmente você tem a liberdade de fazer escolhas para mudança de carreira. Quanto mais compromissos financeiros, mais você tem que pensar nessa viabilidade, se adequar e entender o que é possível e o que não é possível no momento. Tá? Então vamos para mais um critério, anote aí, né? O próximo é quando você vai fazer uma mudança de carreira e você já avaliou tudo isso que eu falei anteriormente, você já analisou o seu autoconhecimento, percebeu o que te motiva, seus pontos fortes, seus pontos fracos, percebeu quais são as habilidades que você tem que são transferíveis para uma nova área profissional, pesquisou as opções mais atrativas para você no mercado, aquilo que combina com você, com base no seu autoconhecimento, pesquisou a necessidade de formação complementar e como que será o ritmo de estudos ao longo da vida profissional na nova carreira. Trabalhou com uma pesquisa também de oportunidades, limites, demanda, riscos, fez toda uma análise de mercado nesse sentido, viu a viabilidade financeira e se adequou. Próximo passo tomou uma decisão, qual é o caminho? Acione sua rede de contatos. Acione sua lista quente de contatos. Use o seu networking para conversar com pessoas,
para pesquisar pessoas que você conheça que atuam nessa área para a qual você está indo, para avisar pessoas que você está migrando de área. Então chegou uma hora que você já está em processo de migração de área profissional, é hora de acionar sua lista quente de contatos e eles vão te auxiliar. Vão te dar informações, então você pode até cedo contactar pessoas que já trabalham na área profissional para a qual você está indo, para saber o máximo possível sobre essa experiência profissional, e você pode acionar toda a sua lista de contatos para abrir oportunidades para você, porque é nesse momento que as pessoas que gostam da gente, as pessoas que não nos conhecem, que confiam em nós, pessoas que já trabalharam conosco, podem nos auxiliar e abrir possibilidades profissionais na nossa vida. Bom, o último critério, depois que você trabalhou também com a sua rede de contatos, é bem importante você entender o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Porque dependendo da área para a qual você está indo, você vai necessitar um esforço um pouco maior no começo, não é verdade? A gente, quando está abrindo uma nova área, quando está abrindo um novo negócio, ou quando está se formando e trabalhando numa área diferente, você tem um espaço de dedicação que às vezes você teve quando era mais jovem, quando estava estudando e trabalhando e fazendo faculdade, sabe, coisas desse tipo. Então você tem que também analisar o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional e entender se você tem suporte doméstico para fazer essa transição direitinho. O que é esse suporte doméstico? Imagine que você tem filhos e agora você vai trabalhar em período integral e vai estudar à noite fazendo uma nova faculdade, por exemplo. Isso vai demandar alguns anos da sua vida. E aí você tem que ter um companheiro ou companheira que te dá suporte. Falava, pode ir, que eu te apoio, eu fico com as crianças à noite enquanto você estiver estudando. Então você precisa ver esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional para não correr o risco de fazer uma transição de carreira. Aí você está mais feliz na sua carreira, mas começa a estragar a sua vida familiar. É bem importante garantir que as áreas da sua vida sejam beneficiadas e não prejudicadas com a sua mudança de carreira. E agora, falando não de critérios, mas de algo importante para você fazer a sua transição, é você buscar apoio durante a transição de carreira, porque é muita coisa para considerar. Você viu quantos critérios eu passei para você aqui. Então, apoio, inclusive, para fazer um plano de ação muito bom e errar o mínimo possível. Porque qualquer erro que você comete é um nível de estresse muito grande num momento de transição de carreira. Não dá para a gente se dar ao luxo disso, não é verdade? Então, busque auxílio, busque apoio. Você pode buscar coaching individual para transição de carreira, você pode buscar orientação, mentoria, algo que possa realmente te dar suporte para criar um plano de ação muito bem feito e segui-lo como um reloginho para conseguir fazer um trabalho excelente.